Olá, tudo bom, gente? Como vai? Eu vim aqui hoje contar alguns relatos reais envolvendo idols de K-pop e histórias sobrenaturais. Eu sei que muitas pessoas já contaram esses tipos de relatos, até os que eu vou mostrar pra vocês, mas eu queria contar do meu jeitinho e ver o que vocês acham. Se vocês acreditam, comenta aí, like, se inscreve e vamos nessa! O primeiro relato é da Sunny, do Girls' Generation. Anos atrás, em uma entrevista, ela conta que ela e a Yuri dividiam o quarto, elas eram roommates. E nesse dia, uma integrante, que ela não comenta quem foi, disse que estava passando pelo quarto da Yuri e viu ela mexendo no notebook com alguém do lado dela. Uma mulher do lado dela, ela lembra assim que viu de relance, sabe quando você passa ali na frente da porta do quarto da pessoa e ela viu que ela estava acompanhada, e ela lembra certinho de ser uma mulher, porque o cabelo da tal mulher tava até tipo caindo assim pelo ombro da Yuri, como se estivesse assim um pouco atrás dela, e ela pensou que era a Sunny, porque as duas eram roommates. Então foi assim, ela viu a Yuri com alguém. E em seguida, poucos momentos depois, a Sunny, que na verdade estava tomando banho, saiu do banheiro. E essa mesma integrante falou: "Nossa, como assim? Você toma banho muito rápido?" E a Sunny ficou confusa porque ela demorou no banho. E as duas pararam por um momento até que essa integrante falou: "Tá, então quem que tá mexendo no computador com a Yuri?" E elas foram até o quarto da Sunny e da Yuri e perguntaram quem que tava com ela, assistindo alguma coisa no notebook. E a Yuri falou: "Não, eu estava sozinha." Aí eu imagino que já deve ter ficado um clima muito estranho e pesado. E na mesma noite, a Sunny conta que já ficou meio perturbada e ela tava dormindo, quando ela acordou se sentindo zonza, como se o corpo dela, assim, tivesse, tipo, se mexendo. Até que ela continuou sentindo aquela sensação e olhou pra ponta da cama. E ela relata ter visto uma mulher mexendo na cama. E no momento ela ficou em negação, ela ficou totalmente aterrorizada, ela fechou o olho e começou a rezar para que aquilo parasse, que aquilo não era verdade, que aquilo era um sonho. E em seguida ela disse que não conseguiu mais dormir naquele quarto e ela vivia perguntando pra Yuri se ela não sentia algo estranho. E a Yuri questionava, tipo, por quê? Só que a Sunny sempre falava, não, nada, mas ela resolveu passar a dormir na sala de estar em vez do quarto, que ela não conseguia mais dormir no quarto. Agora nós temos alguns relatos do grupo Big Bang, um deles registrado em vídeo, eu vou deixar algumas partezinhas do vídeo enquanto eu conto pra vocês, que foi com Daesung. Anos atrás eu não achei exatamente o ano em que programa, eles estavam gravando um reality, provavelmente mostrando o dia a dia deles, produções, como eles ensaiavam, até que no meio desse programa de TV, o Daesung ele apareceu na sala de dança em que todo mundo estava vencendo, totalmente atordoado, falando que tinha visto uma coisa muito estranha. Ele estava muito assustado, ele pedia pra ninguém encostar nele porque ele parecia aparentemente atordoado. E depois que todo mundo questionou ele, ele disse que viu o diretor de som chamado Cham Kyun, não sei se assim se pronuncia, dentro do estúdio. Até aí, beleza, ele só viu alguém que ele vê todo dia. Só que havia um detalhe, que o diretor já havia saído do estúdio fazia 4 horas com o T.O.P., o Top. E o Top mesmo disse que aquilo era impossível, porque os dois tinham saído juntos e que o diretor foi pra casa dele e chegou até a emprestar um guarda-chuva pro Top. E o Daesung continuou, tipo, muito assustado, sem acreditar no que estava acontecendo. Como ele poderia ter visto alguém que já tinha ido pra casa? Então todo mundo começou a procurar pelo diretor, mas assim como eles já sabiam, ele não estava no local. E no dia seguinte, contaram pro diretor, né, o que tinha acontecido com o Daesung e questionaram se ele estava no estúdio, no prédio, por volta da 1 da manhã, 2 da manhã, e ele realmente não estava lá. E o engraçado é que o Daesung ele deu até detalhes de como ele estava, onde ele estava, disse que ele estava na frente do computador dele, do lado da TV, e isso deixou ele completamente apavorado. Seguindo com os relatos dos meninos do Big Bang, nós vamos falar agora sobre o Taeyang. Esse é um vídeo bem famoso do Taeyang num programa de TV muitos anos atrás. E ele fala no começo que tudo que ele vai relatar é 100% real. Ele diz que antes do debut do Big Bang, todos os membros estavam passando por um período muito difícil. E que algo frequentemente acontecia, que era sempre quando um deles estava tomando banho ou trabalhando no computador, eles escutavam alguém mexendo na porta, e que quando eles ligavam o computador e a caixinha de som, um som estranho vinha dela, como se fosse frequência. E todos eles
comentavam isso, mas o Taeyang nunca acreditava. Ele sempre pedia que eles parassem de mentir, ficar inventando aquele tipo de coisa. E sempre havia alguma justificativa pro Taeyang. Era o vento, era que estava mal conectado, porque para ele era difícil acreditar naquelas histórias. Até que chegou um dia de verão e estava chovendo muito forte, e mesmo sendo manhã, a vista da janela estava muito escuro, o dia estava muito escuro. Então o Taeyang foi o primeiro a acordar e ele já foi se arrumar. No pensamento dele, ele tinha certeza que o computador da sala foi desligado, mas de repente ele escutou um som repentino saindo da caixinha de som do computador. Como se fosse aquele som de coisa ligando bruscamente, seguido de frequência, quando você coloca o rádio ali entre duas estações e fica nada com nada, só chiado. Pareciam tipo vozes falando assim, algum idioma que ele não conseguia entender. Ele até descreveu como sendo língua alienígena. Então ele foi pro banheiro, que fica assim, grudado com o quarto. Os apartamentos lá na Coreia são super pequenininhos, né? Um cômodo é grudadinho com o outro, né? Nada espaçoso. Enquanto os membros ainda dormiam. Enquanto ele estava tomando banho, ele escutou alguém mexendo na maçaneta da porta do banheiro, como se alguém estivesse tentando abrir insistentemente. Mas, né, a porta estava trancada. Daí, de primeiro, ele pensou que podia ser um dos integrantes, um dos membros, tentando fazer uma pegadinha com ele, já que ele não acreditava naquelas coisas que eles contavam que estava acontecendo, e ele sempre falava que era besteira, então ele pensou que era isso. Até que ele começou a gritar enquanto ele estava no banho para que eles parassem com aquilo. Só que mesmo ele gritando, a maçaneta continuou a mexer. Alguém ainda estava tentando entrar no banheiro. Até que ele desligou assim o chuveiro e foi na direção da porta. Só que na hora que ele chegou na porta, veio um barulho como se fosse um chute muito forte, vindo do lado de fora. Alguém tinha chutado a porta com muita força. E o Taeyang ficou imóvel, sem se mexer, por uns 10 segundos, até que ele resolveu abrir a porta. E todos os integrantes estavam dormindo em sono profundo. E logo ele já foi acordando todo mundo, perguntando se eles tinham escutado o barulho que ele escutou, porque foi muito alto. Todos responderam que não, eles estavam assim, em sono pesadíssimo. E depois desse episódio, desse acontecimento, ele começou a ficar com muito medo. Ele contou em detalhes tudo o que havia acontecido para os membros do grupo, e cada um deles, todos eles, comentaram que isso já havia acontecido com eles enquanto eles estavam tomando banho. Alguém batia na porta, girava a maçaneta, como se estivesse tentando entrar. E eles ficaram com muito medo e decidiram parar de usar o computador por um tempo. E tem meio que uma continuação dessa história que ele conta. O Taeyang conta que eles foram mudar de apartamento. Provavelmente eles passaram de um dormitório para outro. E o Didi tava muito empolgado. E ele resolveu fazer um videozinho com o celular dele, como se fosse um vlog de alguém mostrando o apartamento novo. No vídeo ele falava: ah, aqui é o banheiro, essa é a nossa sala, aqui vão ser os quartos. Um vídeo mostrando o novo apartamento. E tinha um detalhe, o apartamento estava meio vazio, não tinha nada, eles não tinham levado nada ainda. Aparelhos eletrônicos como TV, rádio, computador, era só eles mostrando o apartamento vazio como ia ser. E esse vídeo ficou no celular do JD por um tempo, até que um dia ele resolveu querer rever e ele disse que tinha uma coisa muito estranha. O vídeo ainda era o mesmo, tinha a voz dele, só que no fundo dava para escutar uma frequência de rádio, um barulho de chiado de rádio e uma voz não identificada, num idioma não identificado. Ele ficou bem surpreso e pediu para todo mundo assistir com ele. Ele mostrou para todo mundo, todos os integrantes, e todos escutavam a mesma coisa. O JD e ao fundo, acompanhando ele naquele vídeo, essa voz estranha com essa frequência de rádio, como se fosse você tentando sintonizar algum canal de rádio. E o mais perturbador era que era alguém falando muito rápido, num idioma que eles não conseguiam entender. E logo em seguida desse acontecimento, deles terem escutado isso, algum dos integrantes relatava estar sofrendo de alucinação. Eles falavam que viam ele na casa, sendo que ele não estava. Pelo jeito, Big Bang passou por altas experiências macabras que nem eles acreditam que eles passaram por aquilo. Eu tenho mais 2 relatos aqui pra fazer, mas eu gostaria de juntar com mais algum
que eu vou dar uma pesquisada. E eu sempre lembro nesses tipos de vídeos que eu gosto que vocês também compartilhem as suas experiências sobrenaturais, ou se você conhece alguém que já passou por isso, eu gosto de saber em detalhes. Se vocês forem nos meus outros vídeos e verem os comentários, vocês vão ver textões, eu leio tudo. Eu leio principalmente em lives na Twitch, então me segue na Twitch, que às vezes nos intervalos do que eu estou fazendo lá, eu gosto de pegar esses comentários e ler durante a live. Não tenha medo de fazer um textão do Enem, eu gosto de detalhes, eu gosto de descrição de sentimentos. Se não couber aqui nos comentários, você pode mandar para o meu e-mail, eu vivo recebendo textões de pessoas escrevendo relatos sobrenaturais. Sinta-se à vontade. E é isso aí, eu vou indo. Like, se inscreve, comenta. Me siga também no Twitter e Instagram, porque eu também tô sempre por lá e eu aviso quando tem vídeo novo. Não se esqueça também de comentar. Quero a parte 2 para eu fazer mais casos envolvendo idols de K-pop e acontecimentos sobrenaturais. Eu vou indo. Bye bye.